Começar no mercado de trabalho é um baita desafio. Falta experiência, sobram exigências. Tem muita concorrência e, para piorar, muitas empresas se aproveitam da falta, da inexperiência desses jovens trabalhadores para lucrar ainda mais. Muita gente entra no primeiro emprego sem saber quais são os seus direitos. E é aí que entra o sindicato para te apoiar e te orientar. Hoje o papo é com você que está entrando agora no mercado de trabalho. Você já pensou que o sindicato pode ser o seu melhor aliado nessa fase? Vem com a gente que a conversa hoje vai ser rápida, direta e pode abrir os seus olhos. Vamos conversar sobre trabalho, direitos e tudo o que você precisa saber para não cair em cilada por aí. O sindicato é seu aliado e você nem sabia? É o tema do Metalcast de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para a gente engajar a juventude nessa luta tão necessária. Fica com a gente. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batiente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batiente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. E hoje o nosso papo é com a Gabriela Brito, que é trabalhadora e cipeira na Amarelli, em Hortolândia. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal. Gutenberg Pimenta, trabalhador na Amarelli e também cipeiro. Muito obrigado pelo convite e estamos felizes por estar aqui hoje e vamos pra luta, a luta continua. Oba, vamos lá. Cauê Argentino é trabalhador na Vilares, cipeiro eleito pelos trabalhadores e uma das vozes jovens na diretoria do sindicato. Cauê está no seu primeiro mandato sindical. Seja muito bem-vindo, Cauê. Muito obrigado pelo convite, a Glória, ao sindicato. Prazer estar aqui com vocês. Que legal, gente. Hoje, então, a gente quer saber por que é tão difícil conseguir o primeiro emprego, né? A OIT destaca que os jovens são 3 vezes mais propensos ao desemprego do que os adultos. E no Brasil, o IBGE mostra altos índices de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos. Gabriela, conta pra gente, foi difícil conseguir o primeiro emprego? Foi uma luta bem complicada. Eu consegui mesmo através de indicação, porque eu não tinha experiência nenhuma. As empresas, elas exigem experiência, e aí como é que você vai adquirir seu primeiro emprego se você não tem experiência? Então eu só consegui meu primeiro emprego através de uma indicação. Tá, e você já pensava em ser trabalhadora metalúrgica? Não, nem passava na minha cabeça. E assim que eu entrei, foi assim, quebrar uma barreira logo de cara, porque dentro da indústria a maioria é homem. E no começo eu pensava que eu tinha que provar o tempo todo que eu era capaz. Mas eu fui vendo com o tempo que temos todos a mesma capacidade de trabalhar ali em equipe. Pesquisando sobre o tema, gente, a gente encontra vários fatores que dificultam a entrada, dos jovens no mercado de trabalho. Falta de experiência, alta concorrência, falta de formação, ou um despreparo entre a formação e a experiência e o mercado de trabalho. Falta orientação profissional e falta até uma coisa que a gente acha que vocês que estão sempre conectados não padecem desse mal, que é a falta de networking. Mas a gente vê aqui nas pesquisas que até isso é difícil para vocês. Mas também tem desigualdades estruturais, sociais, precarização, até local de moradia, gênero, raça, tudo influencia. Então a gente viu isso como os fatores que dificultam, a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Gutenberg, fala pra gente, essa falta de experiência, ela ajudou ou ela pesou na sua contratação? Na minha contratação, essa falta de experiência com certeza pesou. Porque na minha época, quando eu comecei na Amarelli, eu era jovem aprendiz lá. E pra mim começar a trabalhar lá, o pessoal falava que eu era jovem demais, começava a falar que aquela promessa, que tudo mais, jogava com a falta de experiência, isso, aquilo.
falava que eu era muito ansioso. E hoje realmente eu sou um pouco, mas eles usaram isso como argumento. E eu, como jovem aprendiz ali, a gente recebia um treinamento ali pra gente, entre aspas, ali, pra saber o que é produção, o que é aquilo, pra controlar o comportamento, pra melhorar, tipo assim, entre aspas, melhorar pra interesse deles. Só que na parte profissional da experiência, falta e muito. Eles querem pessoas hoje em dia, ou pelo menos na minha época quando eu comecei, eles querem pessoas para começar a trabalhar. Eles querem passar um treinamento ali meio que para ensinar você os procedimentos, não quer ensinar realmente o jovem a trabalhar 100%. E isso pesava e pesou muito. E eu acredito que até hoje pesa e pode ser que seja pior ainda. Então, como assim, pior ainda hoje? Eu acho que eles pegam mais pesado ainda. Porque hoje em dia, o jovem, na cabeça dos empresários, da chefia, o pessoal ali, eles acham que são mais fácil de controlar a gente. Mais fácil de colocar a gente ali a favor deles. Por exemplo, eu quando eu entrei na Marelli, uma das primeiras, em relação ao sindicato, uma das primeiras perguntas que eu tive na minha entrevista de emprego foi o seguinte: o que eu acho do sindicato? Se tem uma assembleia lá em cima lá e tudo mais, você para lá em cima ou você passa direto? Então isso já foi questionado no ato da contratação. Sim, eles já deixaram, ou seja, já mexeram na minha cabeça para mostrar um comportamento que o sindicato é inimigo nosso. Porque para fazer uma pergunta dessa, com certeza foi isso. E eu, na época, era jovem, eu vou ser sinceramente que realmente eu não sabia o que era, porque a falta de desinformação pra gente em relação a isso é muito grande, ou pelo menos na minha época eu era extremamente grande. Eu fui sincero, eu falei, eu não sabia o que era sindicato. Pra mim, eu falei, aqueles caras lá em cima falando no microfone lá, eu vou passar direto, vou ficar lá pra quê? Porque a gente não tinha informação do que é o sindicato. Pra que serve o sindicato? O que o sindicato vai fazer por nós? O que o sindicato vai fazer pela sociedade? Porque o sindicato não é só empresa e tudo mais. O sindicato tem que participar da nossa vida. Então, pesou muito e eu acredito que hoje pode ser que pese mais ainda. O que a gente tem conhecimento, porque a gente recebe denúncias, a gente conversa, né? Os diretores estão sempre nas portas das fábricas, fazendo assembleia, conversando com o trabalhador. O que a gente sabe é que as empresas, elas preferem os mais jovens, né? Porque elas conseguem moldar, não só profissionalmente, como também moldar a forma de comportamento desses jovens, né? Então, o que você diz vem nesse encontro, né? Que ela quer fazer com que a formação que o trabalhador tenha é uma formação em que não existe contradição, né? É só a visão da empresa, né? Então, o seu caso foi esse. Você passou por isso. Passei muito. Jamais. Ixi, eu mesmo na minha época, além da minha entrevista, eu tive que pelejar muito, insistir muito para me estar lá dentro. Eu mesmo, a minha antiga gerente do RH, que hoje não tá lá, da minha empresa, eu ficava indo lá, eu tive que insistir para mim estar lá, porque se eu não tivesse insistido e tivesse lutado ali dentro, ali mostrar que eu queria um emprego, que eu queria trabalhar, que eu queria isso, provavelmente eu falo que hoje eu nem estaria lá, nem estaria aqui, não sabia o que era, talvez sindicato, talvez eu teria seguido outra carreira. E cara, a empresa, ela pensa em moldar principalmente a gente jovem, das coisas que são interesse dela. Eles não querem saber dos nossos direitos, eles não querem saber do que a gente pode fazer, do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que correr atrás, o que a gente pode ir trabalhando ali. O negócio que a empresa, ela quer sempre moldar
as coisas do jeito que ela quer, do jeito que tá bom para ela e do que vai trazer o aumento benefício da produção, o Sim, lucro, principalmente, né? A gente jovem. Eu já sofri muita coisa lá dentro. Eu já tive assédio, eu já tive problemas nos ombros, eu tenho uma experiência própria que eu não quero inicialmente para ninguém. Tá, e deixa só eu perguntar para vocês dois, assim, vocês se sindicalizaram, demoraram muito tempo para se sindicalizar depois de estarem contratados, ou vocês se sindicalizaram logo? Como é que foi esse processo? Eu me sindicalizei assim que eu entrei. Quer dizer, eu já peguei o papel, já preenchi já certinho, já me sindicalizei. E no seu caso? Eu me sindicalizei alguns meses depois, que foi na parte que estava em negociação de PLR. E na época era o nosso dirigente lá, que era outro, e chegou fazendo a parte dele, que pegando sócio, eu acabei... Sindicalização lá na fábrica, né? Sim, mas lutar, ter o conhecimento com o sindicato mesmo, foi depois de anos de empresa. Eu entrei em 2017, foi mais ou menos 2021, 2022, mais ou menos para essa época que eu comecei a realmente estar dentro do movimento e viver o movimento. Mas foi pesado. A Gabriela já foi mais rapidinha. Já logo me sindicalizei, falei, quero ir pro clube, quero ir pros lugares, já vou me sindicalizar. Legal. E Cauê, a gente vê aqui, né, a juventude numa ansiedade danada para entrar no mercado de trabalho e as empresas de olho na força de trabalho saudável e sem conhecimento sobre os direitos trabalhistas, né? O que o sindicato pode fazer para esses trabalhadores jovens que estão entrando agora nas fábricas? Isso daí é igual a história do lobo, né? Do lobo mau. Ele só esperando a pessoa sem conhecimento. A empresa está em busca de cada vez crescer mais o seu patrimônio em cima da mão de obra do proletariado. E nós, trabalhadores ainda mais jovens, iniciando no trabalho, não temos conhecimento sobre as leis, sobre as regras políticas da empresa, políticas internas, CLT e o que é uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. O sindicato ele tem muitos cursos, tanto os cursos que os camaradas aqui estão com as camisetas de encontro de cipeiros, são cursos de formação, que traz informação para os trabalhadores, aqueles que têm interesse, que vão participar junto com o sindicato, vão estar participando aqui com a gente, coletivamente no sindicato e melhorando, tanto nossos cursos, como também melhorando o nosso conhecimento para levar dentro da empresa. Essa é a base do sindicato, formar mais trabalhadores para cada vez mais o nosso conglomerado estar mais forte, mais consciente. Tá, para poder... fazer uma disputa que a gente sabe que é completamente desigual. Né? Em se tratando de... O capital tem o patrimônio, né? Isso. A gente tem só a nossa força de trabalho. Força de trabalho. E nessa segunda rodada, a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde, segurança e assédio, ou seja, sobre as condições de trabalho. A gente viu como é que é entrar, né? E agora a gente vai entender aqui com vocês como é que são as condições de trabalho depois que a gente entra nesse mercado de trabalho, entra jovem, entra sem muitos conhecimentos sobre os direitos trabalhistas, né? Mas a gente tá lá, por quê? Porque a gente queria muito aquele trabalho, conseguimos, e agora, né? Então, a gente sabe que o sindicato tá aqui para isso, né, Cauê? Como você disse, é um espaço de acolhimento, de escuta, de apoio, de orientação. Então a gente deixa até um recado para quem está entrando agora e está assistindo a gente, né? Quer dizer, se você está se sentindo perdido no trabalho, se sofreu assédio de colegas ou da chefia, se foi discriminado, se a empresa não aceitou o atestado que você levou, ou se pediu para você trabalhar doente, né, em um outro posto. Tem ainda a chefia que te obriga a fazer hora extra, né, mesmo que você não tenha disponibilidade, não tenha interesse. Tem a RH, gente, pedindo para os trabalhadores virem trazer cartinha de oposição. Enfim, são várias as situações em que um trabalhador pode ficar confuso, né? E não saber como agir. E o sindicato é o lugar mais seguro para o trabalhador nessas condições.
Gutenberg, conta pra gente. O que a gente sabe é que você teve uma situação, uma experiência muito difícil logo no seu primeiro emprego, né? A gente sabe que às vezes o trabalhador ele adoece ao longo da vida produtiva, mas aconteceu essa situação logo no seu primeiro emprego, né? Você adoeceu por causa do trabalho. Como isso aconteceu e como que o sindicato te ajudou nessa situação? Olha, eu adoeci logo aos 21 anos de idade. Jovem, não tenho muita coisa para viver pela vida e tive problema nos ombros, que é tendinite, tendinite e ruptura do outro lado também. E é uma coisa que você adquire depois de muitos e muitos anos de experiência, mas eu tive logo cedo. E foi aonde que eu, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, eu tive a maior visão de tudo. Porque eu senti na pele como que é as coisas. Porque eu trabalhava, vamos lá, a nossa fala real, né? Eu era praticamente um pelego da empresa. Então, o que a empresa pedia para mim fazer, eu fazia. O que eu tinha que fazer, eu fazia até a mais, para mostrar serviço, para mostrar aquilo. Só que, infelizmente, não é só isso que a gente tem que fazer na empresa. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer na medida certa e no que realmente é, entendeu? Só que eu fazia mais. Eu já cheguei a ter uma época que eu tava ficando tão eu tava tendo transtorno na minha mente que eu meio que acostumei e tudo mais, que eu tinha a capacidade de chegar na minha própria chefia e pedir, eu tenho hora extra aí, que não sei o que. Eu trabalhava à noite, já pedia pra mim ficar mais tarde, trabalhando à noite, no terceiro turno. Então, a falta de informação e a falta de experiência, exatamente, em conjunto com a empresa ali, isso eu não falo nem questão de chefia, mas eu falo a empresa em conjunto, sim, RH e tudo mais. É a gestão, né? É a política da empresa, sim, né? E eu acabei entrando num limbo. Num limbo que eu deveria ter entrado no final da minha carreira, por exemplo. Não era, ou até nem ter entrado nisso. Por exemplo, ansiedade para se manter dentro da empresa. Sim. Né? Teve uma época que eu cheguei a ficar meio que o burnout hoje que tem. Foi onde que deu a chave, foi a virada de chave para mim realmente abrir meu olho, que eu sofri muito assédio de uma liderança minha. Uhum. E inclusive o Toninho, que é o antigo dirigente nosso e tudo mais, que eu agradeço muito ele pela ajuda, pela força que ele me deu, não só ele, mas todo mundo. Sim. A Deus e tudo mais, mas ele que me deu a virada de chave. Ele que me deu a oportunidade de entrar numa CIPA, para ter uma visão melhor, para mim andar melhor, ter um movimento do sindicato, para mim entender o que é as coisas. Eu tive que sentir na pele tudo aquilo que eu deveria ter o conhecimento para saber os nossos direitos, pra gente ter uma coisa melhor. Então, mas veja, você é muito jovem, você adoeceu com 21. Então, quando você entrou, você era muito jovem, você adoeceu muito jovem, e eu acho que assim, quando você diz, né, eu acho que eu era um pelego e tal, na verdade é pura inexperiência. Sim, né? É a visão que é imposta sobre a gente. Isso, né? E aí tem todo um discurso, né? Tem todo um discurso. As empresas, elas têm missão, valores, elas têm código de ética, elas têm um monte de coisa que elas apresentam para os trabalhadores que são necessárias, e seria ótimo se elas seguissem esses manuais, né? Então, assim, o trabalhador que está entrando, que é jovem, os manuais, eles são bonitos, parecem que vão proteger, e eles são convincentes, porque se trata da missão da empresa, dos valores da empresa. Então, eu tô falando isso. Entram com sede. Não é? Então, eu tô falando isso pra você não achar em momento algum que tenha sido uma falta de conhecimento ou de percepção sua de que você estava correndo pro lado errado. Entende? Não tem nada a ver com você, né? Mesmo porque você era um jovem mesmo, né? Imagina, um jovem de ensino médio, 16 anos, que eu acho que é a faixa etária
dos aprendizes do Senai e tal, né? Então, assim, não se cobre, né? E a gente fala isso até para os jovens que estão assistindo a gente. A falta de experiência e muitas das vezes a falta de tato também daquela pessoa que recebe a gente para treinar a gente. Sim. Também deixa a gente sobrecarregado, achar que ele tá roubando a vaga dele, aí a gente quer desesperadamente ficar no trabalho. Sim, mas a gente tem sempre que saber que é uma política da empresa, né? Não dar os conhecimentos que são necessários, às vezes não dá sequer treinamento, gente. Tem gente que sai da escola, do curso e já começa a trabalhar como um trabalhador efetivado. Não tem ninguém acompanhando. Isso, ele já começa a trabalhar. Embora ele tenha um contrato ainda, que seja um contrato para aprendiz, ele já desempenha uma função de um trabalhador efetivo da empresa. Sim. Né? Então, assim, na verdade foi um infortúnio, né? Sim. Porque você adoeceu por acreditar que naquele discurso de que você vestindo a camisa, trabalhando, fazendo muita hora extra, dobrando hora, você ia conseguir subir na empresa. Sim. Né? Então eu acho que isso é um exemplo seu, mas que pega para toda a categoria. Mas que eu acho que geral, não é? É uma coisa. Um aviso que eu dou para todo jovem hoje escuta os pessoal, principalmente o pessoal que é mais velho na empresa, os funcionários ali no chão de fábrica, os pessoal que tem experiência e tudo mais. Porque o que eu vivi hoje poderia muito ser evitado o que eu vivi hoje. Sim. Porque eu já recebi conselho. Você fica trabalhando aí, você vai ficar doente, a primeira pessoa a levar o famoso pé na bunda ou o tapinho nas costas, depois vai ser você. Porque você hoje está trabalhando, você serve para a empresa, você está fazendo isso, está fazendo o que eles querem, mas quando chegar essa hora você ficar doente, que foi o que aconteceu comigo, vai ser descartado. Exatamente. Eu fui avisado pelos pessoal mais velho, mas falta de experiência. Mas a falta de experiência minha, como é um funcionário que está no meu nível, a gente não dá ouvido. A gente quer dar ouvido para a empresa, para chefia, para RH. Sim, que é onde você vai ascender profissionalmente. Só que eu dou um alerta. Que tá entrando, né? Não ouve tudo que eles fazem, porque a maioria das coisas que o pessoal fala a favor da empresa, questão de chefia, RH e tudo mais, vamos supor de 70% a 90% é a favor deles, bom pra eles, não pra gente. Ah, sim. O que a gente tem que entender é que tem dois lados, né? Sim. É o lado da empresa e o lado do trabalhador, sim, né? Sim. Então, assim, o que a gente precisa é tomar consciência disso o quanto antes, né? E aí eu te pergunto, o que o sindicato te ajudou nessa situação que você teve do acidente, da doença, do trabalho? Me ajudou em tudo. Resumindo, realmente foi tudo. Porque se eu dependesse da empresa nessa época, provavelmente eu teria sido demitido em vez de ser ajudado. Deus. Porque o sindicato ele me ajudou. O Toninho mesmo, o primeiro passo falou, não fala nada pra empresa. Porque se você for lá e falar, você abrir o jogo, fazer alguma coisa, você vai ser descartado. O Toninho me ajudou, falou, entra na CIPA, faz isso, faz aquilo, faz um mandado bom, faz o que você tem que fazer, cuida da sua saúde. E o que tiver que você fazer aí, a gente vai te apoiar em tudo. A empresa, por exemplo, a Abricate, a empresa não quis, recusou. Me pedir exame, me pedir isso, aquilo, que é a favor meu para me cuidar da minha saúde, não quis. Tive que correr atrás por fora. Eu tive que fazer exame por mim, eu tive que pegar conselho do sindicato, pegar conselho do Toninho, pegar conselho na época do Arilton, eles que me acompanharam, eles fizeram tudo, desde da empresa até no próprio sindicato. Eles abriram a CAT pra mim, eles fizeram tudo, me deram auxílio,
Ele falou, vai em tal médico, que foi o que aconteceu. E o médico que eles me indicaram não foi um médico que é a favor do sindicato para ajudar nós. Foi um médico que me ajudou e que me deu todos os meus diagnósticos para mim cuidar da minha saúde. É um médico mais humano, né? Porque muitas das vezes o que o médico que a empresa indica é um médico que ele já não tá a favor do trabalhador. Sim, eles falam que a empresa quer, pode falar, tá tudo bem aí, tudo. E não tudo tem nada normal, a ver com o trabalho, não tem nada a ver com o trabalho. Nem conhece o ambiente. Pode, a gente tá sentindo dor, tudo mais, ele fala que é coisa normal, você tá sentindo aí, passa alguns meses, alguns dias, algumas semanas aí, tá tudo bem pelo médico ali, vamos mandar embora. Pois é. Vamos descartar. Se eu tivesse feito pela empresa ali, achando que eu tô trabalhando e melhorando, recebendo um apoio, na verdade não é. Pois é, e a gente fica imaginando assim, para um trabalhador que tem mais idade, já é muito difícil, né? Sim. Porque dependendo da doença, do acidente, deixa sequela, né? Sim. Então, quer dizer, como é que você vai continuar produzindo com limitações físicas, né? Então, nesse momento, a participação do sindicato é fundamental, né? Sim. Porque, veja, você está no início da sua carreira, né? De toda a sua idade produtiva. Você está iniciando agora. Então, se não fosse isso, talvez você estivesse realmente na rua, né? E com dificuldade para se recolocar, né? Vai saber quem que vai recontratar. Quem que vai recontratar, não é verdade? Então, e para aposentadoria você tá assim, longe, há anos-luz, né? Então, o que seria desse jovem que começou a vida agora no mercado de trabalho? A vida agora. E aquele negócio, você vai ali, a empresa, ela vai falar pra você com total certeza que você não tem nada. Mas ela te demite e você vai conseguir outro serviço. Aparecer. A empresa, RH com RH, eles se comunicam. Ele não falou uma coisa pra você, mas ele vai falar, vai alertar esse cara, essa pessoa aí, esse jovem, esse trabalhador aí, ele não tá bem com a gente não, tá? A gente tem exame deles aqui, mas a gente não mostrou pra ele, mas ele tá ruim de saúde, não vai contratar. Ou seja... eles não vão fazer isso... Ou seja, eles atuam coletivamente, sim, né, sim. gente? Por isso que a gente tem que... Não é? Por isso que a gente não pode ficar no individual, né? Porque eles têm o grupo deles, um grupo de WhatsApp... O grupo de sindicato deles... O sindicato deles. Então, assim, os patrões, as chefias mesmo, sim, né? Elas se comunicam, né? Trabalham no coletivo. Trabalham no coletivo. O engraçado é que o sindicato, pra eles colocam tanto o sindicato na nossa cabeça, do nós trabalhadores ali, que não funciona, mas tudo que você vai fazer hoje em relação à negociação de salário, campanha salarial, que é o acordo coletivo e tudo mais, você não vai conversar com a empresa. Você conversa com o sindicato da empresa deles, que a própria empresa paga pra eles. Mas mesmo assim a empresa deixa o sindicato que ela tá pagando deixar tomar a frente da própria empresa deles. Mas a gente, trabalhador, não pode ter sindicato. Exatamente. É ruim, não presta. Mas para eles pode. Exatamente. E isso eles não falam. O sindicato foi importante para você para trazer essa consciência. Sim. Essa conscientização, te dar de um norte, o patronato, né? Os patrões têm o sindicato deles e fazem questão de manter, né? Sim. Esse sindicato forte, né? São vários, né, gente? A gente sabe que... Aí. Mas isso eles não divulgam. Fala, nosso sindicato aqui da empresa aqui, nós tá aí, ó. Tudo que os trabalhadores, principalmente processo, e o próprio sindicato nosso que vai lá conversar alguma coisa, eles não falam que o próprio sindicato patronal lá não toma frente da empresa. Que a empresa que a empresa é sindicalizada. Sim. e é um sindicato que a empresa paga pra eles, não é o sindicato que paga pra empresa. Não, mas eles têm total liberdade de tomar a frente da empresa, mas a gente não pode. A gente é um sindicato mal visto. Isso é uma coisa que a empresa pega muito. Então não existe isso. Eles vão falar o que é mal visto lá pra você, coisa que não é a favor pra eles, que não é benefício pra eles, não pra gente. Mas é muito importante esse ponto que você tá tocando, viu? Porque muitos trabalhadores não são jovens trabalhadores, são trabalhadores já de longa data. Às vezes eles não sabem que que as empresas
Tem um sindicato tem os sindicatos delas, os sindicatos patronais, né? Muitos trabalhadores, tá? Isso não é, vamos dizer, porque vocês estão entrando agora, então não tem nem como saber disso. Não, gente, tem trabalhadores já de anos nas empresas que ainda não sabem que a empresa fala mal do sindicato dos trabalhadores, né, os patrões, e mantém os seus próprios sindicatos fortes, na Avenida Paulista e por aí vai. Muito importante isso, viu, Gutenberg, essa consciência e esse alerta que você faz, né, para os trabalhadores, principalmente para os jovens, porque se a gente acha que o adoecimento vem com muitos anos de trabalho, muitos anos de empresa, você é a prova de que não. É um caso, né? Um dos milhares de casos que tem. De que não. Além de jovem, ainda tem a questão de gênero, né, Gabriela? As mulheres, elas são as maiores vítimas de assédio no trabalho. Se elas são mães, precisam de auxílio creche, ou precisam de uma creche na empresa. Precisam de ausência justificada para acompanhar os filhos na escola ou nas consultas médicas. Precisam ir mais ao banheiro, principalmente durante o período menstrual. E precisam ir ao banheiro, porque a gente sabe que tem empresa que até hoje não tem banheiro para as mulheres. Simples assim. Ou seja, as mulheres trabalhadoras jovens são as que mais precisam de um apoio, e elas sabem que esse apoio não virá da empresa, né? Porque se a empresa não tem sequer o banheiro feminino, nunca vai ter o apoio, né? Que dirá os demais apoios. Então o sindicato é que é esse apoio, né? Isso você descobriu, aprendeu, se conscientizou logo cedo, e isso é importante que mais trabalhadoras se conscientizem também, né? Porque a gente tem essa questão mesmo diferencial, né? Que é a questão da maternidade, etc. Então o sindicato é esse apoio que elas precisam e que podem contar. Qual é a situação das mulheres jovens que você conhece? Então, ali dentro da empresa mesmo, minoria. Não tem líder, tem poucas líderes, né, mulheres. A gestão da empresa, ela não dá essa oportunidade justamente por isso, porque sabe que se ela tem filho, vai precisar faltar mais, se tiver algum problema, ela vai precisar ali, né, tá indo no banheiro. Então, a gestão, ela já descarta a possibilidade de dar oportunidade para a mulher do crescimento. E já o sindicato traz isso totalmente diferente. Até então, né, o Ayrton acreditou em mim na CIB e falou, não, você é capaz, você vai conseguir e você vai representar a mulherada aí. E eu tive essa oportunidade, entrei para representar e busco todo dia essa melhoria. Até então, um dos assuntos, né, que eu até trouxe para a CIPA foi sobre colocar absorvente no banheiro. Olha só. Mas pergunta se levaram a sério isso. Mas pra que isso? É aquilo, não tem nem banheiro para as mulheres. Existem setores que pessoas foram trabalhar lá, não tinham banheiro, elas tinham que andar até o outro setor longe para poder ir no banheiro, e aí já tem que justificar a falta de produção, e aí é aquela perseguição em cima. Então, assim, eles não dão essa oportunidade total para as mulheres. Então, assim, a gente tá todo dia buscando mostrar que a gente tá junto ali, que a gente também é capaz e que competência não tem gênero. Todo mundo ali é capaz. Parabéns. Sim, verdade. E a questão de assédio, como é que também existe. Também existe muito, né? A própria mulher já se sente recuada, né? Quando ela tá ali conversando com algum homem. Porque às vezes ele faz alguma brincadeira, alguma fala, alguma coisa assim, porque você é mulher, você não tem força, você não tem capacidade. Se fosse outra empresa, você já teria que estar andando embora, porque você é mulher. Então, assim, você paga um preço muito alto por ser mulher. Então, infelizmente, o assédio existe. Assédio moral, assédio sexual. Então, assim, a gente tem que encorajar as mulheres a não sentir medo, que elas não estão sozinhas, e que nunca vamos deixar ela sozinha. A gente vai estar ali
Se elas passarem por alguma situação semelhante a isso com algum chefe, não pode ter medo, porque tem que começar a eliminar esse tipo de assédio. Tem que ter mais mulheres na empresa, tem que ter mais vozes de mulheres. Então, meu pensamento. E quando você diz assim, nós não vamos deixar, quem seria esse nós? Não vamos deixar a CIPA? CIPA e sindicato. CIPA e sindicato. Agradecendo também ao nosso sindicato, que tem uma bancada maravilhosa, cheia de mulheres representando aí a nossa categoria. Verdade. Todas as empresas deveriam ter essa visão. E eu concordo com o que ela falou também. A gestão mesmo da empresa, ela não tem essa visão. Das mulheres, né? Que as mulheres também têm essa competência, assim como o homem, igual eu falei, competência não tem gênero. Você já sofreu assédio, Gabriela? Já sofri assédio. Assim que eu entrei ali na empresa, eu sofri assédio. Me mandaram mensagem no WhatsApp falando coisas inadequadas. E eu até então eu ia para uma viagem da empresa, porque estava começando, o setor era novo, estava começando, então eu ia para essa viagem, que era pra Resende, e por eu sofrer o assédio, eu fui, não senti medo, fui e cobrei sobre esse assédio que eu tava passando, e me descartaram. Eu fui tirada, com a desculpa que precisava colocar outras pessoas, mas assim, não Você foi excluída da viagem. Fui excluída da viagem, nada tira da minha cabeça que foi pela reclamação do assédio. Então assim, a gente encoraja as mulheres, mas a gente infelizmente sabe que não tá imune, que eles dão algum jeitinho ali de colocar medo, a gestão da empresa, eles dão um jeito de colocar medo. Eles falam sobre a metade das mulheres, que eles estão junto com as mulheres, fazem palestra, mas na realidade mesmo eles não estão junto com as mulheres. Então, gente, o que a gente vê aqui é que a luta por inclusão, respeito, diversidade, melhores condições de trabalho, e menos precarização, menos assédio, precisa de todo mundo, né? Sim. E a gente precisa fazer, então, esse alerta para as mulheres, né? Que, além de todas as dificuldades que a juventude enfrenta, né? Tem como desafio quando entra no mercado de trabalho, tem que reforçar essa luta, né? Só reforçando uma coisa... vou deixar bem claro, e realmente é a verdade. Hoje, a cabeça das mulheres em questão de gestão e tudo mais, pensando a gente homem, as mulheres têm muito mais cabeça para organizar as coisas do que a gente homem. Tem muito mais capacidade do que a gente. E essa é a realidade. A mulher é muito mais organizada. Ela, às vezes, maioria das vezes, a mulher, ela pensa melhor do que o homem. Mas infelizmente hoje as empresas, a gestão, eles pensam mais em questão de força bruta. Não que uma mulher não possa ter uma força bruta e tudo mais. Às vezes a mulher tem muito mais força bruta do que um homem e muito mais cabeça que um homem. E em questão de gestão, chefia e tudo mais, elas são excluídas disso. E não deveria ser. Porque a questão mulher... da discriminação, do preconceito. Sim. E a mulher, ela dá conta de tudo, né? Tanto que quando você é um casal, você tem um filho, quem cuida do filho? Quem tem mais confiança para cuidar do filho? É a mulher. Você vai cuidar de uma casa e tudo mais, quem tem mais à frente para cuidar de uma casa? É a mulher. Os dois. Então, dividir essas profissões. Os dois. Senão também a mulher Os fica dois, sobrecarregada. porque as mulheres têm capacidade de trabalhar bem na fábrica e o homem também tem capacidade de trabalhar bem em casa. Por que na fábrica não pode ser a mesma coisa? Por que no trabalho, numa vaga de chefe, de líder, a mulher não pode ter essa visão também? Tem que ter. Não é que as empresas falam que não tem mais, elas têm um preconceito e isso demonstra um preconceito grande, que a mulher não é capaz, mas ela é. Porque tudo que acontece na vida, no dia a dia, a primeira pessoa entre um homem e uma mulher, o pessoal pensa, a mulher é sempre mais forte. Deveria ser então, obrigatório, na empresa profissional, 50% mulher. A lei deveria obrigar. E a gente ainda, as mulheres são maioria na sociedade. Sim. Né? Gabriela, então estão subrepresentadas em todas as instâncias, inclusive no mercado de trabalho. Quando a Glória perguntou para você a respeito de alguma lembrança que você tem sobre uma atividade que vocês fizeram em volta da CIPA para defender as mulheres, essa questão
do absorvente dentro do banheiro, isso foi uma ação, verdade. e tem que continuar sendo uma ação da CIPA, porque a gente não Trazer sabe. isso. As mulheres têm um momento que não vem nos dias contados. E eu tenho esposa. Sim, com Sim. certeza. Aqui É a todos são questão filhos de de uma ser mãe. regular ou não, né? Então, Ah, e Tem que também, ter agora, na verdade, informação. lembrando, agora também tem em relação ao fretado. O fretado passa muito longe de madrugada. A gente entra às mais próximo com as 5. mulheres. E a gente pega o Gente, fretado isso é 4h20. Então, Às vezes até assim, mais a tarde. gente ali sofre muito, muito mesmo. Porque passa no horário que tá escuro, lugares que são perigosos. Sim, são erros, Então, assim, a né? gente está trazendo esse assunto. Eu já levei esse assunto, né, sobre o fretado passar mais perto, acho que pra todos também, né, porque todos correm Sim, esse mas as mulheres risco, correm mais. Mas as mulheres É. correm mais, não só o assalto, como o estupro, Não, o né? estupro, Então, que pra exato. mim é o pior que É, existe, né? exatamente. Então, eu já levei esse assunto, a gestão olhou e falou assim, pede ajuda da polícia militar. Então, mas É complicado. É o braço do complicado. Estado que eles usam para reprimir o nosso trabalho, muitas das vezes do sindicato, quando estamos na porta da empresa falando com o trabalhador, mas é uma da desculpa que a empresa utiliza para tentar defender o trabalhador também. Não que não defenda, mas acredito que ela também tem que se responsabilizar por algumas situações. Se a mulher está indo, se deslocando, o deslocamento, né, até o serviço, ela tem que ser responsável. tem que ser, Sim. ela tem que ter essa Até proteção. porque se da você se empresa, acidentar né? de carro deslocamento indo ao sentido do trabalho, você tem um resguardo. Não é aquele que todos gostaríamos, né? De estar seguro, mas... Sim, mas essa situação que você diz é uma situação que a gente vê que é permanente. é comum, né, gente? É As permanente. empresas, o fretado, para elas economizarem, elas botam uma linha longa, os trabalhadores têm que andar muito tempo até pegar o fretado ou depois do horário de trabalho, da jornada toda, descer do fretado longe também. Correndo risco. Correndo muitos riscos, né? Eu fico imaginando, porque agora ainda a gente está sem horário de verão, né? Mas quando é horário de verão, é mais noite ainda, né? Porque é uma hora a menos, né? Então, quer dizer, essa é uma luta que você está entendendo que é necessária, Sim. né? E que Tem que as agarrar. mulheres têm que olhar para isso como sendo fundamental para a manutenção da integridade física, Sim. psicológica, Sim, é uma prioridade na sua patrimonial, Na sua né? discussão no caso como mulher, como Exato. tendo propriedade para falar daquele assunto. E Olha, isso deixar é uma muito coisa... importante. Deveria ser obrigatório, né? Deixar na porta da casa. Com certeza. levar, né? Ou assim, Na empresa onde eu trabalho, Uma muito rua, uma próximo, esquina. sim, na sim. empresa onde eu trabalho, a gente teve alguns problemas com isso. Tem alguns turnos lá que chamam os turnos 6x2. São revezamento, as pessoas trabalham 6 dias e descansam 2 dias. Nesses turnos, elas trabalham de manhã, de tarde e de noite. Esse ônibus no 6x2, em dias específicos de finais de semana e alguns dias que são feriado, o ônibus busca na porta de casa e deixa na porta de casa. Para algumas trabalhadoras ficou muito bom, para algumas ainda estamos tendo muita dificuldade, mas isso é estrutural. Muitas empresas a gente passa por isso. Mas isso é luta, né, gente? Isso Só vai com ser a luta a gente conquistado vai com mudar. luta, né? Coletiva. Saber que você tem que sair íntegra de casa para o trabalho e retornar íntegra para casa. Sim. Né? Isso é um direito do trabalhador e da trabalhadora. Deveria ser um dever mas da empresa, isso né? vem com a conscientização e com a luta. Sim. Né? E Cauê, o sindicato não é um lugar para gente só para gente mais velha, não, tá? E eu acho que o Cauê aqui, né, como diretor, né, comprova, né, isso. O primeiro presidente eleito aqui do sindicato, lá em 1984, quando o sindicato foi retomado, né, para a mão dos trabalhadores, era o Dorval de Carvalho, e ele era jovem, não só ele, mas grande parte da diretoria, das mulheres, enfim, eram bem jovens na época, mais ou menos nessa faixa de 20 a 30, né? 20 a 30. As diretoras também, tá? Todas jovens. Cauê, por que a juventude hoje não se vê tão representada pelo sindicato, não participa massiva e ativamente da luta sindical, trabalhista?
Glória, eu acredito que pelo estrutural a nossa história está sendo apagada cada vez mais. E com a facilidade e a modernidade que a juventude hoje ainda mais tem, que tudo tem na palma da mão, e com uma grande facilidade ela consegue trocar de uma aba para outra, ela não consegue ter o inciso dessa informação. Ela pega um pouquinho de uma informação e passa, e muitas das vezes ela deixa uma coisa que era uma informação que era galgável para ela, para trazer alguma argumentação dentro da empresa, para trazer pelo menos algum brilho de uma consciência de classe. A dificuldade hoje da nossa sociedade, ainda mais na juventude, é isso, é a juventude conseguir entender o que é a história, o que é a filosofia. E não é à toa que a nossa sociedade, eles estão tentando retirar essas matérias da escola. Eles estão tentando deixar as pessoas, igual quando o Gutenberg falou, que quando ele entrou no meio de trabalho, a empresa queria alguém mais prático, que fosse, produzia e voltasse para casa, no outro dia fosse, produzia. Eles querem mais automatização, eles querem mais robô. Eles não querem pessoas que pensem, que discutam. E antes a gente tinha um grupo muito maior, até nas mobilizações políticas, até porque o pessoal tinha mais discussão, tinha mais abertura para falar sobre filosofia, sobre história, sobre o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. Hoje em dia a juventude, ela se encontra muitas das vezes isolada na sua casa, no seu celular, onde ela tem 1 milhão de coisas na mão, muito rapidamente ela assiste e muito pouco ela filtra e guarda algo. O foco, ela fica desfocada, né? Esse que eu acho que é a maior dificuldade nossa dentro do sindicato, é isso, para falar com a juventude. O desfoque dela em uma matéria específica deixa ela com vários outros assuntos, vários outros temas que ela acaba deixando de lado. Coisas que poderiam ser importantes para ela, para a consciência de classe dela. E também, assim, teve a mudança do próprio ensino médio, né? Que entra essa questão do empreendedorismo, entra forte, né? Você é dono do seu tempo, né? Eles falam isso, pregam que a gente é dono do nosso tempo, mas quando a gente vê muitos dos nossos colegas trabalhando de motoboy se acidentam, ele é dono do seu tempo, ficando 3 meses com pino nas pernas, nos braços, ou às vezes nem voltando para a família. Inclusive, temos alguns colegas do trabalho que trabalham recentemente comigo na Vilares. Hoje me mandou uma mensagem falando: pô, Cauê, hoje eu tô mais tranquilo, quando você quiser conversar comigo, que agora eu sou patrão. Eu falei: mas como assim você é patrão? Não, eu tô trabalhando pelo Mercado Livre. Então, essa uberização, essas plataformas criou uma forma da pessoa achar que ela é dona do seu tempo, e por ela ser dona do seu tempo, ela é o patrão dela. Ela é o patrão dela e ela é administradora do seu tempo e da sua vida, porém, né? Só que com os bônus e os ônus, né? Isso que é o complicado, que a pessoa, ela acha que ela é dona do tempo dela, mas você vai ver a escala que ela tá trabalhando 12 horas por dia para tirar metade do salário que ela tirava dentro da firma. E no mercado da informalidade, onde que ela se acidenta, Mercado Livre, Shopee, qualquer uma dessas plataformas, nenhuma vai pagar algum benefício para ela caso ela se acidente. Já dentro da empresa, se acontecer alguma coisa igual infelizmente aconteceu com o nosso companheiro aqui, ele tá protegido. Tá protegido, né? A empresa, ela não vai tomar uma atitude de mandar ele embora, de fazer alguma coisa, se ele tiver todas as documentações, tudo certinho. O sindicato fez todo o suporte para ele, e aí esse é uma das coisas que falta muito hoje ainda na uberização e nessa questão das plataformas. Não tem ainda algo regulamentado, não tem algo concreto. É algo que mas a regulamentação a gente já tem, né? Porque o trabalhador, ele tá regulamentado pela CLT, ele está regulamentado pela convenção coletiva do seu sindicato. Isso dentro da firma, né? Não dentro Sim, mas é isso. Ele tem que se conscientizar de que ele não é um empresário. Ele continua sendo um trabalhador, quer dizer, ele tem essa remunerado, essa ilusão de que ele é patrão de si mesmo, né? Mas na verdade ele é escravizado por ele mesmo. Glória, eu passei, né? Porque ele trabalha muitas horas, dobrado, não é? Se ele fica doente e ele não tem proteção, ele fica sem receber. Se me porque permite, Glória, ele vai levar atestado para quem? Para ele mesmo? Quando teve um período que, quando eu saí do meu primeiro trabalho
registrado, eu trabalhei um tempo de motoboy. E na minha infância toda, dentro da escola, a discussão que a gente tinha com os amigos era qual eram as melhores profissões comparadas com as que a gente tinha de espelho, que era dos nossos pais, dos irmãos mais velhos, dos tios, dos primos, e muitos dos meus amigos se enquadravam na questão do motoboy, do freelance. Você trabalha ali de marmita, de noite você trabalha na pizza e por aí vai. E infelizmente isso ceifou muitas vidas de amigos meus próximos. Isso fez eu ter alguma ilusão também por um período, antes de ter a consciência de classe, antes de adquirir essa consciência de classe, de que o trabalho de você ter o seu controle do seu horário ia ser muito melhor para você ter sua vida fora. Mas como que você tem sua vida fora com a sua família, sendo que você tem que conciliar um salário que não paga suas contas? Pois é, a gente vê muito isso, né? O motoboy, por exemplo... Que gastava com óleo, com gasolina. Ele não, ele tem todos os gastos, toda a desproteção. Ele é patrão de si mesmo, mas ele não tem um banheiro muitas vezes para ir. Ele entrega a comida o tempo todo, né? Nessas entregadoras. Não tem proteção. Não tem proteção. Ele entrega a comida Chuva, o dia inteiro e não tem o que comer, gente. Não tem, ele não tem refeitório. Não tem 13º. Não, e ele não tem refeitório, ele entrega comida para os outros o dia inteiro e ele mesmo não tem onde comer. Não pode comer em qualquer lugar, né? Também. Né? Então eu falo isso porque a gente vê, né? O pessoal para, às vezes, na frente de casa, por exemplo, para usar o muro como banheiro. Acontece. Tá? Então, esse é o nível de degradação, né? De precarização. Né? E aí, muitos ainda acham que isso é empreendedorismo, né? Então você acha que é esse apagamento, essa tentativa de apagar a memória da história da luta dos trabalhadores, né? Porque tudo que a gente tem veio com luta, né, gente? Antes da reforma trabalhista ainda, que a gente tinha tantos direitos, os trabalhadores já estavam meio que acostumados. Após a reforma trabalhista, ainda prejudicou cada vez mais o trabalhador. Hoje a gente vê que se não for uma convenção coletiva dentro de uma empresa, muitas das vezes o cara não tem direito quase nada. A mulher grávida pode ser mandada embora. Teve a gravidez, pós-gravidez, paga ali o prazinho dela de gravidez e manda ela embora. O camarada que está adoecido, que está em vias de aposentadoria também pode ser mandado embora. Então a gente tem uma garantia. E essas garantias a gente também tem que saber de onde que elas veio, como que elas foram conquistadas. Sim, foram conquistadas. Todo esse passado, né? Como você falou, da época onde que em 94 foi retomado o sindicato, de lá para cá foi criado estradas onde teve lutas, batalhas, sangue que escorreram e deixou as conquistas que a gente teve. Sim. E muitas das vezes a gente não, dentro das empresas, a gente passa por trabalhadores que não sabem valorizar isso, não sabem reconhecer e não sabem de onde que veio. Acha que foi o patrão que deu o 13º. Ele estava lucrando tanto que ele deu um 13º pro cara, pra ele ter um salarinho a mais. Não, gente, o 13º foi conquistado com greve e com morte. Férias remuneradas. Então, trabalhadores morreram defendendo o 13º. A empresa prega uma coisa, muitas das vezes o cara cai no conto do vigário e depois que ele vai ver como que a realidade é muito mais difícil e mais triste pra gente, né? Pro trabalhador. Porque é isso mesmo, Cauê. E a gente tem bastante coisa pra conversar, mas o nosso tempo tá curto. Tá curto. Eu acho até que dá pra gente conversar em outro momento, né? A gente se reúne de novo num novo episódio pra gente conversar. Eu acho que isso é muito importante, porque todo mundo aqui é CLT, né, gente? E a gente vê que também existe uma desconstrução a respeito uma tentativa de desconstruir a importância da CLT, né? Então eu acho que fica o convite aqui pra gente voltar a conversar sobre isso, né? Porque é isso, né? Quem tá sem a CLT está em situação pior ainda. Porque empreender não é para todo mundo. Né? Ser empresário não é um tiro no escuro para todo mundo. Precisa ter capital, precisa ter conhecimento, precisa ter, enfim, são vários fatores que fazem com que uma empresa
dê ou não dê lucro, se desenvolva. Então, assim, a gente precisa voltar a conversar sobre a importância da CLT na vida dos trabalhadores. É o nosso guarda-chuva no meio da chuva. Não só da Exatamente. CLT, mas pegando um gancho em relação também à convenção coletiva. A gente tem Sim, que mas pegar veja, se você não tem CLT, o que acontece? Você também não tem sindicato praticamente. Sim. Entende? Porque depois de 2017 o desmanche era para isso, era para não ter sindicatos ligados ainda mais o partido que lutava sobre as causas sociais, entende? Sim. Então, gente, a gente precisa sim voltar a conversar sobre isso, porque a juventude precisa se conscientizar enquanto é tempo, né? Porque ser pejotizado, ser esmagar todos os dias. Não Tira da tem, cabeça não tem que o CLT é assustador. que o CLT anda de ônibus. Ninguém quer ser CLT. Exatamente. E empreender melhor. O cara pode gostar da moto dele, que ele gosta de andar de moto inteiro. Vai de moto pro trabalho, se for o caso. Mas tenha um trabalho regulamentado, um trabalho seguro, um trabalho que... honesto. Se acontecer alguma coisa, você está protegido pelo seu sindicato. Não é verdade? Sim, lógico. Então, gente, tá bem bom esse Eu sou uma papo. prova viva disso. Sim, com certeza. A Gabriela também, né? Pelas condições que passa, né? Nós vamos terminando então. Então eu vou encerrar, mas antes eu quero que, Gutenberg, que mensagem você deixa para os jovens trabalhadores nas fábricas? Jovem, valoriza as peças, as coisas que vocês fazem dentro da empresa. Porque a peça que você faz, o que você faz, ela move o mundo. Então não deixe a sua dignidade, não deixe alguém te julgar, alguém te deixar ir levando pela sua cabeça, porque é uma coisa boa para ela. Faz o que é bom para você e o que é bom para a sociedade. Então, pro coletivo. Então, jamais não deixe a sua dignidade na mão de outra pessoa. Então, enquanto há tempo, luta, faz a força e a luta continua. Se for possível, se sindicalize, porque o sindicato é o que a gente tem hoje, é a nossa proteção, é o nosso escudo dentro das empresas. Então, a mensagem é essa: ouve mais o sindicato, fique mais na assembleia, participe mais das atividades. Então, a mensagem que eu dou é essa. E a luta continua sempre. E sempre que precisar de alguma coisa, procura primeiramente o sindicato ou uma pessoa de confiança que está na luta, claro, e siga em frente. E é essa mensagem que eu deixo para os pessoal, principalmente para os jovens. Muito bom, viu, Gutenberg? Muito bom mesmo. E Gabriela, numa frase, ser sindicalizada é? Ser sindicalizada é coragem, é saber que eu posso ser ouvida, é saber que eu tenho um apoio ali, que eu posso contar que ali tem uma luta por igualdade de verdade. Muito bem. E Cauê, qual a sua mensagem para os trabalhadores na Vilares, que é a empresa que você trabalha, e em toda a categoria metalúrgica? Trabalhadores, univos, organizados, a gente vai conquistar. A nossa categoria deve se manter firme diante a todas as dificuldades, as precarizações e as perseguições que sofremos no cotidiano do nosso trabalho e nossas vidas. E vamos cada vez mais renovar esse sindicato, renovar essas empresas, renovar nossas forças para se manter firme. Univos, a luta continua. Muito bem. Que legal, gente. Foi muito bom. Então, eu fico aqui dizendo para você, anota aí, sindicato é o seu aliado e quanto mais cedo você se aproximar, mais consciente, preparado e protegido você vai ficar. Fique sócio, não fique só. Fique sócio e fique sócia. Procure o dirigente sindical na sua empresa. Acesse o site do sindicato, siga a gente nas redes,
Curtiu esse episódio? Compartilha com os amigos que estão começando agora no mercado de trabalho. Afinal, quem sabe mais, luta melhor. Até a próxima. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.